Sejam muito bem-vindos a mais um Economia Dia a Dia, o programa do Sindicato dos Economistas do Estado de São Paulo, em parceria com o Corecon, temporada 2024. Quero começar já pedindo desculpa pela voz, estou me recuperando de uma gripe, mas nada iria me impedir de participar dessa gravação, porque hoje eu recebo uma convidada muito especial, que é a Vânia Santos Cardoso, que é economista e diretora aqui do sindicato, que vem falar com a gente sobre perícia judicial. Inclusive, nós já tivemos outros programas falando sobre esse tema, depois você pode procurar aqui na nossa playlist. Vânia, obrigado por ter aceitado conversar com a gente para falar sobre perícia, que é algo que, inclusive, o sindicato oferece alguns cursos também. Exatamente. Obrigada pelo convite e é uma honra estar aqui com vocês. Há quanto tempo você trabalha com perícia judicial? Desde 2004. Já. E o que te deu o start para trabalhar com isso? Meu marido é arquiteto, né? E ele é perito também, judicial na área dele de avaliação de imóveis, né? Renovatórias de locação. E aí quando ele iniciou, eu também acabei iniciando. Entendi. Antes de a gente começar a gravar, você já me tirou uma dúvida que eu tinha, inclusive, que ficou pendente dos nossos outros bate-papos sobre. Você trabalhar com perícia judicial, você não necessariamente precisa ter formação em direito, é isso? Não precisa. Tem que ter a formação naquela área que você vai ser nomeado. No caso de perícias econômicas, perícias contábeis, perícias de engenharia. Então, você tem que ter o registro, né? Para poder atuar. Entendi. Explica pra gente de uma forma, para quem está conhecendo agora essa possibilidade, o que é de fato a perícia judicial e qual o peso, qual a importância que as perícias têm nos processos judiciais? É assim, quando todos os processos têm uma discussão ali, cada parte defende a sua área. E o juiz, como ele é o centro, ele também tem que ter uma opinião também centralizada, tá? Que não pende para as partes. Então, aí são designados dependendo da área, é designado perito. Então, no caso, os economistas, quando tem uma pendência de operações de crédito, operações bancárias, avaliações de imóveis, então são designados peritos, né? Esses peritos são nomeados por juízes, né? E eles ficam adstrito ali ao que está na demanda. Entendi. E quais são os principais tipos de perícias que são feitas no Brasil? Tem isso? Inúmeros. Tem de perícia contábil, perícia econômica, perícia de engenharia, médica. O ramo é assim, cada área de atuação, de formação, vai ter uma perícia designada para aquela área. Você é economista e contadora, você citou que seu marido é arquiteto e também trabalha com perícia. Quais seriam as áreas mais comuns assim para atuar com perícia judicial? Olha, hoje eu atuo muito na parte de prestação de contas. Então, tem um inventário, um inventariante ele administra uns bens, então aí tem que prestar regularmente contas, então a gente avalia essas contas também, que é na área da família. Tem também na área civil, que é avaliação de empresas, avaliação de lucros cessantes, operações de crédito. Inclusive, eu já fiz até operações de crédito de carbono. Olha, que legal! Que é um mercado novo, né? Relativamente novo, né? É bem interessante. Eu fiz uma visita num lixão. Que legal. Porque gerava o carbono, né? E ele então tinha que acompanhar o processo de queima para poder avaliar os créditos que seriam gerados pela queimação do gás carbônico que sai do lixo. Entendi. Agora sim, qualquer profissional pode ser perito ou ter um processo de seleção? Como que são escolhidos os peritos? É muito de confiança do juiz, tá? Entendi. Então, é um trabalho designado, todos podem, tendo registro nos seus conselhos, eles podem se inscrever lá no site, nos auxiliares da justiça, pode fazer a inscrição, tem que emitir algumas certidões cíveis e criminais e
E pode também, através disso, fazer visitas aos juízes, nas varas. Entendi. Todas as varas. Você pode ir se apresentar aos juízes e, querendo ou não, ele acaba nomeando. Então, você pode fazer essa inscrição pelo site, você pode fazer a visita às varas, como você citou. Mas você teria como dar para a gente um panorama de quais os critérios que os juízes adotam para escolher ou não entre o perito A e o perito B? Não dá para a gente definir quais são os critérios do juiz, né? Por um acaso, eu comecei, meu marido era nomeado, então eu tive a abertura de poder conhecer os juízes e poder me apresentar também, né? E depois dos trabalhos apresentados é que sim vieram as novas nomeações desses novos trabalhos. Entendi. A sua atuação como perita é na área contábil, é isso? É economista e contábil. E contábil. Você tem uma noção de quantas vezes você já foi acionada, já te pediram para fazer laudos, essas coisas? Acontece com muita frequência? Você participa de casos simultâneos? Sim, participo de casos simultâneos. Eu nunca fiz essa contagem de quantos laudos eu já fiz, né? Não tive, mas já foi muitos casos. Tive início quando eu comecei também, eu atuava para um escritório que trabalhava como assistente técnico do banco, porque cada uma das partes também indica os seus peritos. E eles é que vão avaliar o laudo do perito. Entendi. Então eu também atuei nesse lado, também aprendendo, tive muito conhecimento, acesso a laudos de peritos, né? Então com isso foi a formação minha para atuar também nessa área. Então na época era 2004, então tinha muitos planos econômicos ali que tinham sido passados, então a gente tinha muitas... por causa dos índices de inflação, por causa dos planos econômicos, então tinha muitos trabalhos a serem desenvolvidos, né? E então eu atuei também na parte ali que a gente representava bancos. Entendi. Também. Bom, Vânia, todo meu conhecimento sobre perícia basicamente adquiri nas séries de TV. Me fala uma coisa, existe isso de você ser chamada a participar do julgamento de alguma forma ou não? Só emite o seu laudo e a partir dali o juiz toma a decisão. Pode acontecer de, Pode. sei lá, chamar você para participar como testemunha da acusação da defesa? Não, como testemunha não. Tá. A gente vai lá, quando tem uma instrução, quando ainda está em fase de instrução, então o juiz ele pode chamar as partes e chamar o perito também para falar a respeito do caso. Eu tive uma única vez em que eu também fui chamada para falar a respeito do laudo e dos cálculos que estavam sendo apresentados. Sim. Era um caso bem interessante. Foi um atropelamento de um caminhão de uma empresa de cana-de-açúcar. E aí, como teve o falecimento do motorista, então a empresa teve que pagar indenizações para a família. Sim. Então, os filhos, tudo. Então, eu fui chamada para falar sobre os cálculos, como que a empresa tinha comprovado que estava fazendo os depósitos e judiciais nos autos, na conta da parte também, né, que ele tinha que fazer uns depósitos. E foi bem interessante, porque eles não conseguiram comprovar. Eles falavam que tinha sido feito uns depósitos a maior, mas eles não conseguiram comprovar. Acabou sendo penalizado por conta disso. Olha. Isso, porque a empresa teve tempo para demonstrar como que teria sido feito aqueles depósitos e não ocorreram. Entendi. Qual o papel da tecnologia hoje na elaboração desses laudos? O quanto que a tecnologia te ajuda hoje? Porque eu imagino que fazer todo esse levantamento que você citou, por exemplo, nesse caso dessa empresa, deve dar um trabalho, deve ter uma papelada e tal. Então, qual que é o papel da tecnologia e quais são os principais softwares, por exemplo, que você usa? Para mim, o básico é o Excel. Sério? Só Excel?
Não, calma. Word, Excel e também eu utilizo o ChatGPT, GBT, né? Sim. Isso. Que apareceu ontem. Então, assim, não existem softwares específicos para... Não. Olha. Não, porque o que acontece? Quando você utiliza uma ferramenta tipo calculadora cidadão, primeiro você tem que saber como que ela faz os cálculos. Entendi. Então, é preferível a gente fazer esses cálculos. Uhum. Então, através do Excel, é a gente que monta as planilhas de atualização, de tudo, a formação dos índices, a formação dos fatores. Então, é a gente que faz. Nossa, que legal. E hoje, qual que é... De novo, vou botar esse exemplo que você deu aí dessa situação envolvendo essa empresa e esse acidente de caminhão. Qual que foi o peso do seu laudo na decisão do juiz no final? Ele foi homologado, né? Então teve o peso e os cálculos foram considerados o do laudo. Entendi. Não o que a parte tinha apresentado. E de um modo geral, o quanto que o juiz considera os laudos dos peritos na hora de tomar a decisão, assim? O laudo é extremamente importante, porque o juiz, muitas vezes, como é a parte que pede a prova, ou até o juiz também pode ter uma dúvida, então ele pede de ofício a prova pericial. Então, sem essas provas, o juiz não tem condições de sentenciar. E quem pede geralmente são os juízes, não são os promotores, ou não. A própria defesa às vezes pode chegar a pedir... São as partes. São as partes. Entendi. Tanto uma quanto a outra. Ambas podem pedir a prova pericial na forma de comprovar aquilo que eles estão alegando, né? Porque muitas vezes o juiz não tem condições de sentenciar sem o laudo. Entendi. Então ele tem um peso. E existe a possibilidade de refutar os laudos? Cada um levar o seu perito ou algo assim, não? Sim, cada um leva, porque assim, quando você apresenta um laudo, então aí vem os questionamentos das partes a respeito dos cálculos. Então aí a gente tem que atender, fazer os esclarecimentos, atendendo a pedido das partes. E ou a gente modifica o laudo quando foi apresentado algum outro documento, ou então a gente ratifica o laudo. Entendi. Fala um pouquinho dos cursos que você fez aqui no sindicato para quem é economista e está interessado em participar, em atuar como perito. Fala um pouquinho do quanto que os cursos foram importantes para você nesse início, aí, nessa sua trajetória como perita, e se eles são um bom ponto de partida para quem quer se tornar perito. É ótimo, os cursos são excelentes, a qualidade é indiscutível, porque trazem profissionais capacitados e foi imprescindível para mim. As operações de crédito, a avaliação de empresas. Nossa, foi extremamente importante. Aqui tem um plantão de dúvidas também, que a gente, quando surge alguma dúvida em relação a um aspecto do laudo, alguma coisa assim dos cálculos que a gente vai fazer, a gente tem ajuda, são profissionais extremamente gabaritados, que trabalham na área, têm conhecimento técnico, tanto da área judicial, da área do direito, quanto da área das finanças também. Então, pode continuar, desculpa. Não, são extremamente importantes, foram, né? E são, tá? Quais são as tendências agora da área de perícia para os próximos anos no Brasil? Você acha que, você falou, por exemplo, do incremento do ChatGPT, talvez isso facilite mais ainda o trabalho dos peritos e atraia mais economistas ou pessoas de outras áreas para atuar na perícia? Qual o panorama que você traça para a perícia judicial no Brasil para os próximos anos? Olha, ainda tem muita demanda, ainda exige porque por mais que vamos supor, você tenha lá no processo, as partes falam, todas as vezes quando tem um laudo, você vai ter que analisar documento por documento que é apresentado. Então, por isso que é importante o perito, né? Porque ele não tem uma planilha certa que fale assim, olha, são esses aqui os cálculos. Não, você vai ter que pegar aqueles cálculos. Quantas vezes? Por exemplo, prestação de contas. Você tem que analisar pagamento por pagamento do que foi feito.
Se está envolvendo, então sempre vai ter o trabalho físico ali nosso, de análise de documento por documento, as partes fornecendo outros documentos. Então é bastante interessante. Eu, inclusive, teve um agora que, por incrível que pareça, era tributário. Então a parte tinha que provar que o produto que foi adquirido foi entregue no local. Uhum. Só que a prefeitura apresentou as câmeras de segurança do pedágio, informando que o caminhão que retirou as mercadorias, não passou nas praças de pedágio. Eita! E as mercadorias não haviam sido entregues no local aonde, porque como era combustível, então tinha um local específico Sim. onde é armazenados os combustíveis, para depois seguirem para os postos, né? Então foi bem interessante, porque a tecnologia ela está ampliando, né? Então agora a questão é comprovar que tenha sido entregue no local de destino. Então é um trabalho de investigação mesmo que vocês fazem, né? Quanto tempo você costuma ficar envolvida em cada processo? Quanto tempo você leva desde o juiz acionar você até a entrega do laudo, geralmente? É assim, normalmente os laudos eles têm que ser entregues em 30 dias. Só que quando a gente pega para começar a fazer os trabalhos, normalmente precisam de documentos, de outros documentos além daqueles que estão nos autos. Então, por exemplo, quando é tributário precisa dos livros, precisa do ECD, então envolve uma demanda de tempo maior, porque nós temos que solicitar esses documentos. Quando eles chegarem, e se chegarem a contento, então aí se inicia a perícia. Entendi. Então aí a partir de quando está com todos os documentos é os 30 dias. Então, e geralmente esse trâmite todo leva quanto tempo, assim? Olha, às vezes tem empresas que demoram 2 meses para apresentar, mas tudo isso é o juiz que vai, com o juiz que vai ser negociado os prazos, né? Então a parte apresenta a dificuldade que tem na arrecadação, porque costumeiramente as empresas falam que os documentos estão no guarda-volumes, então vai ter que solicitar aqueles documentos, né? Então vai tendo que ser justificado dentro dos autos o porquê da demora do atendimento aos documentos, né? Dificilmente você faz um laudo que os documentos todos já estejam nos autos. Tem muita coisa que ainda não é digitalizada e isso atrapalha o seu trabalho? Isso, sim. Hoje, como a gente tem que, todo documento que você analisar, você tem que juntar nos autos, como prova daquilo que você analisou, então a gente já pede esses documentos digitalizados. Ah, entendi. Então você já recebe eles digitalizados. Isso. Bom, Vânia, para a gente caminhar para o final, me fala qual conselho você daria para quem quer começar a atuar nessa área de perícia judicial. O que é que você indicaria para essas pessoas, as referências, quais os primeiros passos? Obviamente você falou que é fazer a inscrição no site, mas qual aquele macete que você só descobriu na hora que você começou? Eu acho que não tem macete, né? Eu acho que é assim, a gente tem que estudar muito. Perícia, para mim, é uma área que você constantemente está estudando, em todo o tempo, né? Porque surgem novas modalidades, novo sistema de apresentação de livros, então novos sistemas, né? De planilhas mesmo, né? Então, o tempo todo, como vai mudando, a gente tem que continuar sempre estudando. Então, é uma área que não acaba os estudos, né? Se empenhar, eu acho que fazer os cursos do sindicato dá um direcionamento assim muito específico para a área, né? Porque ele já mostra toda a parte do direito que envolve a questão dos trabalhos judiciais. E depois é a persistência com os juízes, depois. E isso faz com que você comece a trabalhar. Pode ser, por exemplo, para quem é estudante que está começando agora na faculdade, pode ser um objetivo de carreira atuar como perito? Estou na faculdade, no curso de economia, mas eu quero
depois que me formar, ser e atuar só como perito? É uma carreira que você recomenda, assim? É uma carreira bem interessante, recomendo sim. Eu falo assim que como tem várias portas, né? Então, todas as vezes que tiver uma demanda, vamos supor, uma operação de crédito, então você já tem que contratar um economista para fazer os cálculos iniciais, para você ter uma base, né? Porque no direito não é nada subjetivo, né? É tudo. Então você já apresenta um trabalho, então já tem que contratar um economista para isso. Então o contato com os advogados também é importante. Depois, quando chega a fase da perícia, também as partes vão indicar os seus assistentes técnicos. Também são 3 novas fontes de trabalho. Então a perícia ela é ampla, dá sim para fazer carreira. E é bastante interessante. Vânia, eu quero agradecer você ter aceitado conversar com a gente, falar um pouco sobre perícia. Eu espero que você volte em outra oportunidade para a gente falar um pouco mais sobre esse tema. Fique à vontade aí para passar o seu recado final para o pessoal que acompanha a gente, para conhecer o sindicato, para vir aqui conversar com você. Você é diretora do sindicato, então faz esse convite final aí para todo mundo. Eu que agradeço o convite, foi uma honra estar aqui com vocês e estou à disposição, caso as pessoas precisem, queiram tirar dúvidas a respeito de perícia, sim, a gente está à disposição. Bom, e para você que ficou até aqui, eu quero agradecer a parceria de sempre, convidar você para seguir a gente nas redes sociais. Se tiver alguma dúvida, manda aqui para a Vânia, eu tenho certeza que ela vai responder com todo prazer. Muito obrigado de coração pelo seu apoio, eu espero ver todos vocês na próxima. Tchau, tchau. Tchau.